Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. TVI, Rádio e TV Imprensa. Todos falam aqui. Mais que uma emissora, a TVI é um canal aberto para o Brasil real. Prefeitos, artistas, empreendedores e o povo têm voz na nossa tela. Com jornalismo forte, debates acalorados e música que emociona, somos referência nacional e internacional. Assista ao vivo, www.radioimprensa.tv. TVI, todos falam aqui. Na alegria das manhãs, no começo de estação, bem te vi, ó meu bem te vi, brilho frágil de ilusão. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como um verão. Na terapia sistêmica com cavalos, transformações silenciosas acontecem, onde quase nada é dito. Assim, tudo é sentido. Eles percebem o invisível, acessam o que ficou guardado no subconsciente e refletem, com uma sensibilidade quase misteriosa, verdades que a mente insiste em ocultar. Sou a Cristina Ikeda, enfermeira há 36 anos, terapeuta clínica xamânica. Minha missão é cuidar com humanização e presença. Aqui no nosso espaço, recebo convidados especiais para conversas que conectam as ciências da saúde e a espiritualidade, compartilhando histórias reais de superação. Hoje, temos a alegria de receber nossa convidada especial, Luciana Lanfredi, cirurgiã dentista, terapeuta sistêmica e escritora do livro A Cura do Feminino. Com uma trajetória que une ciência, sensibilidade e profundidade, Luciana traz um olhar sistêmico sobre a cura, transformação, um convite intenso à reconexão com o feminino e as relações e a nossa essência. Seja muito bem-vinda, Luciana. Que prazer enorme de tê-la aqui conosco, né? Falando um pouquinho dos cavalos hoje. Então, muito bom dia. Bom dia, Cris. Primeiramente, eu que agradeço pelo convite de estar aqui com você hoje. E é um prazer e tenho certeza que será um papo muito agradável. Não, com certeza, hoje, pedindo aqui licença dos mestres dos cavalos, que os cavalos têm uma conexão especial, porque nós já vivenciamos no campo morfológico, né, junto lá com a Ruth Vilela, a nossa mestre. Um abraço, Ruth. E hoje nós vamos aqui conversar e entender um pouco dessa terapia sistêmica com cavalos. Então, assim, para quem nunca ouviu falar, Luciana, porque ainda muitas pessoas nunca ouviram falar, né? Imagina, cavalos, né? E o que os cavalos refletem? Como eles podem definir o que é, assim, no campo morfológico, como que eles podem ajudar as pessoas? Então, explica para nós o que é terapia sistêmica com cavalos. Na verdade, Cris, aí dentro da sua última pergunta, o que o cavalo pode passar? Na verdade, o cavalo mostra aquilo que está oculto, né? E como ele faz isso? O oculto, quando a gente fala oculto, parece algo de misticismo. Não. Nesse momento, o cavalo, ele vai sentir e vai ler. Primeiro, eu vou explicar como que um cavalo funciona, que foi assim que eu entrei nesse trabalho, né? Então, o cavalo, ele é uma presa, né?
Então ele tem uma capacidade de percepção muito grande e o tamanho dele é muito maior que o nosso, né? E começa pelo coração. O coração do cavalo é 5 vezes maior que o nosso. Então, os batimentos cardíacos do cavalo são sensacionais. Ele tem até aquele estudo, né, da coerência cardíaca, que o cavalo, na verdade, tem o melhor batimento que o ser humano podia ter, entrar nessa coerência cardíaca, que nós, às vezes, conseguimos entrar quando nós fazemos meditação. Por isso que a yoga é tão importante, porque você consegue entrar nessa coerência cardíaca, que é o que o cavalo tem. Então, começa aí. Então, primeiro, o cavalo por isso que o cavalo passa aquela tranquilidade quando nós chegamos perto dele, né? E ele tem a capacidade de perceber. Então, existem duas explicações que eu gosto de deixar claro. Primeiro, a percepção que eu falei, porque o cavalo é presa. Então, ele está o tempo todo fugindo. Então, para começar, o olhinho do cavalo. O olhinho do cavalo vem até aqui a lateral. Por quê? Porque ele precisa fugir dos predadores, né? Então os veterinários dizem que ele escaneia. Até, não vou lembrar o número, mas ele tem uma capacidade de escanear, de enxergar. Então, isso já aumenta o nível de percepção dele. Então, a hora que você chega, ele já percebe. Segundo, a frequência eletromagnética que todos nós, seres humanos, têm. Eu acho que você pode explicar até isso melhor devido à sua especialidade xamânica, que é a frequência eletromagnética de cada pessoa, né? Então, o cavalo, ele tem 500 Hz de energia, né? E o coração dele, ele emana uma frequência eletromagnética. Nós, seres humanos, a nossa frequência eletromagnética é quase de 1,5 a 2 metros aqui, né? Então, nós estamos unidas pela nossa frequência eletromagnética, que é o que muitas vezes as pessoas não entendem, que falam assim, aquela pessoa veio do meu lado e aí eu fiquei mal e eu não me senti bem. Então, só para vocês, então, quem está nos ouvindo, para entender isso, né? Quando o do cavalo é de 3 a 4, alguns falam de 3 a 5, então eu costumo falar de 3 a 5 metros. Ele tem essa capacidade de frequência eletromagnética. Então, quando nós chegamos, ele já está sentindo a nossa frequência como nós estamos, tá? E essa frequência, para as pessoas entenderem, né, vem de uma escala. Foi um psiquiatra, o Hawkes, Dr. Hawkes, um psiquiatra, que trouxe essa frequência através daquilo que nós sentimos, né? Nós pensamos, nós sentimos e nós passamos isso como que você chama? Aura? Uma aura, né? É a parte de energia, né? Isso. Então, E que é a nossa frequência eletromagnética. Como eu falei no começo, o cavalo tem 500 Hz. Prestem bem atenção nisso, 500 Hz. E que dentro dessa escala que o Dr. Hawkes, né, nos mostra, é a energia do amor incondicional. Então, preste muita atenção. Quando eu falo amor, não é o amor carnal, é o amor incondicional. Eu gosto de dar muito exemplo, o amor de mãe e filho, né? Não tem troca. Nós estamos sempre amando, amando, amando aquilo. Então, o cavalo, ele vive nessa pureza e nos transmite esse amor incondicional. Então, é 500 Hz. Gosto de dar muito esse exemplo quando nós chegamos lá no nosso curso, né? Como a Cris já falou, nós somos colegas de turma, eu gosto muito de falar isso, que a gente tem uma história catedrática, né? E aí, quando nós chegamos no nosso curso da Ruth, nós somos medidas, a nossa frequência é medido da nossa mão, tá? E eu lembro que eu cheguei a 200 Hz, que era a energia da razão. Olha que interessante. Teve gente que chegou a 50 Hz, que é a energia do medo. Tinha gente que estava assustada ali naquele momento. E eu, como boa estudante que sou, eu cheguei para estudar. Eu gosto muito de contar essa história. Eu cheguei a 200 Hz da razão. Eu estava pura razão, porque eu cheguei ali para estudar. Então, olha que interessante. Eu fui medida e quando eu entrei, nós entramos no campo com os cavalos. Eu não lembro. Você lembra da sua? lembro. Lembra? Assim, a medida não, mas era assim, a parte do amor.
Ah, então Porque você já estava alta. eu sou muito assim, Então você já estava alta, então você já devia... eu cheguei aí para 400 Hz após Eu os também. cavalos. Que é a energia de Albert Einstein, né? Tá lá, que interessante, isso eu não sabia, muito boa essa troca. E aí o cavalo tem os 500 Hz, que na verdade é a energia do amor incondicional, como nós falamos. E nós podemos chegar até, nós não, mas só para vocês entenderem, 800, 1000 Hz é a energia de Jesus Cristo, Buda, aqueles que atingiram a iluminação, certo? Então, e por que? Aí eu vou responder, depois de toda essa explicação, eu vou responder por que o cavalo. Porque o cavalo tem essa capacidade de perceber, agora vocês vão entender, de perceber aquilo que nós sentimos, né? E de mudar a nossa frequência. E quando nós entramos em contato com ele, a nossa frequência será elevada, né? Eu gosto muito também de dar porque não sei quem está nos ouvindo, quem gosta de montar a cavalo. Então, quem gosta de montar, geralmente a gente escuta uma história, assim, eu subi no cavalo e aí eu fiquei nervoso e aí o cavalo disparou comigo, tá? Só para vocês entenderem como o cavalo nos percebe. Na verdade, nós temos aqui, você vai explicar também melhor que a veia cava inferior, né, que chega até aqui a nossa panturrilha, né? E quando nós subimos no cavalo, o primeiro contato nosso com o cavalo é aonde, gente? A panturrilha, que nós encostamos no cavalo, que quem é entendido de cavalo sabe, já vai tocar esporo, vai tocar na parte sensível, lá que você viu lá do meu marido, lá naquele dia de rédeas, que você toca na parte sensível dele, né, e aonde ele sai. Quando você toca a panturrilha ali, tem a nossa veia cava inferior, que é do coração. Automaticamente, você faz um contato, e aí quando você toca, vamos dizer, na barriga do cavalo, para vocês entenderem, ali do lado está o coração do cavalo, né? E aí, o que nós fazemos? Eu costumo falar isso. Nós fazemos uma conexão profunda ali, que eu costumo falar que é igual a do Avatar. Lembra do filme Avatar? Que no Avatar ele faz do cabelo, ele usa o rabo do cavalo com o cabelo deles, que eles têm um cabelo comprido, e eles fazem essa conexão. A mesma coisa quando nós montamos no cavalo, ocorre essa conexão, o nosso coração com o coração do cavalo. Nesse momento, só para vocês entenderem, ele consegue ler a nossa frequência cardíaca, a nossa frequência, quantos batimentos nós estamos. A partir dali, se a gente ficar nervoso, eu costumo falar, aí o negócio atrapalha, por isso que todo mundo tem essa história. Eu subi nervoso no cavalo e aí ele disparou comigo. É a conexão, é a brincadeira do Avatar. Fez a conexão, ele sentiu, ele tá nervoso, eu também fico. E tem para os mais estudiosos de cavalo, com cavalo, quando eles estão em manada, eles conseguem, todos entram em coerência com os cavalos. Quando um fica nervoso, que está vendo, por exemplo, um ataque, né? Pode vir um predador, todos se equalizam na manada. Então, eles têm essa capacidade e, com isso, eles fazem essa conexão com nós, seres humanos. Por isso, ele é tão poderoso. Ô, Luciana, e assim, com os cavalos, então, você está falando muito dessa coerência cardíaca, acaba sendo uma sinergia, né, no campo, porque, assim, o animal, ele acha que você vai atacá-lo. Então, assim, a mesma coisa o cavalo. Então, eles ficam em posição de ataque. Sim. Isso também nós, seres humanos, também, né? Dependendo da reação que chega o outro, a gente também, porque, assim, o homem, desde lá da época, né, de antigamente, ele vem nessa parte. Então, ele vai para o ataque, porque antigamente eles caçavam. Isso. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que reverberam, né, que traz, às vezes você não se sente bem do lado da pessoa, que a pessoa tem uma energia ruim, às vezes chega a dar alguns arrepios. Isso é muito comum, né? Você encontrar a pessoa, às vezes, na rua, você está bem, de repente você passa pela pessoa e você se sente às vezes uma angústia, um mal-estar. Isso são energias que a gente leva para essa coerência cardíaca. Exatamente. Então, assim, lembrando que muitas vezes, se você ainda não resolveu os seus gatilhos emocionais que você trazem, né, por uma vida toda, então, dependendo de alguma situação, você acaba também
trazendo aquele gatilho por uma situação que você não tem o controle emocional. Exatamente. Então, assim, lembrando que todos nós temos traumas, feridas, que nós precisamos procurar ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, de um psiquiatra, uma ajuda mesmo, né? Então, assim, os cavalos, eles percebem o estado emocional das pessoas quando está no campo? É isso? Como que isso acontece? Então, exatamente. Eles percebem esse estado emocional acontecendo de tudo isso que eu expliquei. E aí, por que nós usamos o cavalo? Muitas pessoas, como você fez na primeira pergunta, né? Por que os cavalos, né? Por que eu me apaixonei de usar os cavalos? Porque, na verdade, ele traz aquilo que está oculto, quando eu falei, né? Na verdade, ele traz aquilo que está no nosso inconsciente. Então, a gente costuma brincar muito no nosso trabalho, né, Cris? Que os cavalos são fofoqueirinhos. Porque, às vezes, o cliente chega naquela dor, não é por mal, ele chega fechado de dor, é que você acabou de falar, os gatilhos, os traumas, todos nós temos, nós estávamos conversando isso antes. Quem chega aos 40, 50 anos aí, sem uma história, sem um passado, isso é vida, né? Isso é viver. Então, nós chegamos, porque isso tem muita coisa, quem sente dor é fraco, quem precisa de psicólogo e psiquiatra é louco, né? A gente tem que romper esses tabus, porque, na verdade, faz parte da nossa vida. Eu não sei como que vai ser lá na frente, mas hoje ainda é assim que funciona, né? Nós trazemos as nossas dores e levamos para a nossa realidade. Então, às vezes, você chega e pergunta para o cliente, e daí? O que você quer ver, que está oculto? Aí a pessoa fala assim, não, tá tudo bem, não tô sentindo nada, tá tudo bem. E aí você coloca o cavalo no campo, né? E aí os cavalos começam a mostrar aquilo que a pessoa está sentindo. Às vezes violência, que é aquela dor. Às vezes a pessoa não consegue entrar dentro do campo porque trava tudo. Então, Luciana, os cavalos acabam reagindo antes mesmo da pessoa, né, ter uma conexão com eles? Sim. Então, quando a pessoa vai entrar num campo para fazer a terapia? São 5 metros. Então, eles já estão sentindo tudo. Eu costumo falar que antes do cliente chegar, eu coloco os cavalos na pista, eu já consigo ver como é que é o campo dele, como é que aquilo vai se reverberar durante o trabalho. Então, por isso que eu falei do fofoqueirinho. Ele é fofoqueirinho. Às vezes a pessoa fala assim, como eu falei, não, tá tudo bem comigo. Não quero. Cruza o braço e fala, tá tudo bem. De repente, os cavalos começam a mostrar. Aí eu falo, tá mesmo? É isso mesmo? E aí a pessoa, de repente, às vezes cai num pranto, cai num choro e fala, não, é isso. Então, ele chega, e eu costumo falar outra coisa, eu não puxo o cavalo. Eu não trago. Vocês podem entender que na nossa terapia não tem manipulação com o cavalo. Eles ficam livres dentro de um campo, né? Então não tem cabresto. Né? Eu não fico, puxa aqui, ó, você vai ser fulano, você vai ser cicrano. Não. Eles se comportam através dessa energia, através do que ele conseguiu, né, sentir e externar. Então, isso é muito importante, já eu aí adiantando, porque as pessoas ficam curiosas. Como é que funciona essa terapia? Como que os cavalos vão fazer o trabalho? Então, é isso. Nós não montamos em cima do cavalo, acho que eu já estou até adiantando algumas perguntas suas, mas só para não ficar um papo muito, né, travado. Então, eu já estou explicando isso, né, já estou adiantando. Sim. E, Luciana, você pode compartilhar uma experiência marcante, né? Não precisa citar nome, mas assim, uma experiência que você vivenciou fazendo a terapia, né? Sim, posso sim. Nós colocamos o cavalo em pista, eu estava até com a Dani, de Sertãozinho, e de repente os cavalos entraram numa briga dentro do campo constante, mas eles corriam e aquilo era muito forte e chegou a levantar poeira, que meu marido, que estava lá nas baias, você conhece o meu espaço, ele estava com uma veterinária, a doutora Vanessa, que hoje está na Espanha, e aí ele olhava e ele falou, doutora Vanessa, o que será que está acontecendo? Ele disse que eles viam aquele pó, aquela poeira, de tanto que eles corriam. E eu cheguei a falar para Dani, falei, Dani, porque a gente preza a segurança do cliente que está ali conosco no campo. Eu cheguei a falar para Dani, vamos sair? Tá muito pesado, vamos sair? Por quê? Depois a gente veio, a cliente nos contou que o pai tinha tentado matar ela 2 vezes no berço.
Então, você imagina quanta dor, quanta violência daquela família, quanta coisa veio à tona naquele momento que ela estava ali, entendeu? Então, meu marido, né, que trabalha com os cavalos, mas trabalha na parte de doma, né, na doma racional e na parte de rédeas, a hora que ele viu aquele comportamento de cavalos dele, que são tranquilos, de repente, que ali naquela confusão, então, realmente, ele também se assustou. Sim. Tem um outro também, não querendo te cortar, mas foi muito interessante, faz exatamente um ano. Não vou falar, né, as pessoas, né, a gente sempre tem esse sigilo, eu acho que pra gente isso, né, Cris, é muito mais fácil, porque eu como dentista jurei, né, que os meus olhos serão cegos quando eu entro dentro de um lar e aquilo que eu escuto, eu serei surda, né, você escuta, mas você também não fala aquilo que você escuta, né, então isso faz parte do nosso juramento, que eu acho que deve ser o mesmo do seu. Então, e devido à nossa vida, né, de clínica, nossa vida aí profissional, o sigilo faz muito parte de nós, né? Então, eu não vou falar quem, mas o ano passado, eu estava fazendo também, faz exatamente um ano, e de repente o cavalo estourou a minha porteira. Tá? E se podia falar, não, mas quem vai ouvir vai falar, mas claro, o cavalo entra em atrito. Mas estava tudo tranquilo e de repente acontece e estourou. E aí, quando estourou, eu me assustei, porque a gente estava tranquila, já tinha quase acabado já a sessão. E aí estourou aquilo, o cavalo saiu, fugiu. A cliente ficou muito assustada, mas depois de 3 dias eu falei, olha, é algo muito, é uma dor, e era o cavalo dela, que representava ela. E aí o cavalo fugiu, eu tive que chamar o meu, que sempre fica, né, o nosso colaborador, o meu marido fica por lá também, e aí foi resgatar esse cavalo, e nós ficamos preocupados. Aí ela brincava, ela falou, Lu, eu te dei prejuízo, quebrou a cerca. Eu falei, não, fica tranquila, faz parte do trabalho, é algo uma dor muito forte que está aí dentro de você, e precisa sair, né, você está se libertando, o seu cavalo saiu, tá indo para a vida, né. E aí, de repente, Cris, depois de 3 meses certinho, essa cliente me ligou falando que a vida dela tinha virado, estava num movimento, embora tinha acontecido, não são só coisas boas, tá, gente? Ela tinha perdido o pai, mas diz que foi muito mais fácil ela aceitar essa perda desse pai, mas a vida tinha dado uma alavancada de quase 360 graus. Então, não tem coisa mais gostosa, né, Cristina? É o que nos mantém nesse trabalho, né? Quando você escuta isso, né? Sim, sim. Então, Luciana, como eu ia fazer agora a pergunta, o cavalo reage o que mostramos ao que escondemos? Sim, ela acabou de explicar, porque muitas vezes nós trazemos algo da nossa vida, até da nossa gestação, e eu acredito que até da ancestralidade, porque Sim. a energia vem nas células. Sim. E essa conexão, quando a Luciana fala que o cavalo acabou saindo, quebrando a porteira, porque os cavalos fazem uma conexão, né, com a pessoa que está ali na terapia. E hoje em dia tem até estudos, né, pela Harvard sobre a conexão de um outro ser humano com uma outra pessoa. Então tem até um estudo que depois eu posso até estar passando para você. E essa conexão, quando nós entramos no campo para fazer a terapia, a gente escolhe um cavalo. Geralmente, no mínimo que a gente trabalha, pode ser 2, 3, mas o legal é que seja a partir de 6 cavalos. Isso, eu trabalho com 6. Tendo cavalo castrado, né? Não pode ser cavalo inteiro no campo. Sim, exatamente. E geralmente 5 éguas, né? Isso. Então, assim, para poder participar ali da terapia. E aí a pessoa, ela não fala nada, ela só leva o tema que ela quer trabalhar, né, Luciana? Exatamente. E aí, Cris, chegando lá, essa pessoa, ela não conta nada da vida. E ali é algo muito especial, é algo de uma elevação que os cavalos acabam conectando com a pessoa. Sim. E acaba trazendo comportamentos que nós, né, como terapeuta, nós acabamos fazendo a leitura do que está acontecendo da vida daquela pessoa. Sim. Ou até mesmo que já aconteceu com os pais, né? Isso, exato, da história familiar. No conceito familiar mesmo, né, Luciana? Aí você pode entrar mais um pouquinho. Isso, que é aquilo que você falou aí, que eu gosto de frisar muito isso, né? Em relação a esse conceito
de que a pessoa traz o tema, né? E os cavalos mostram e nós fazemos a leitura. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto muito de frisar isso. Nós não somos adivinhos, tá? Porque isso traz muito, né, Cris? Esse misticismo. As pessoas ficam achando que é um ritual. Não, não é isso. Nós somos só leitoras, eu costumo falar. Eu não sou adivinho, né? Não estou ali para adivinhar nada. Às vezes o que eu leio, o próprio cliente lê. Uma vez um cliente falou isso para mim, não precisa se explicar, eu estou vendo. Eu estou vendo meu pai fazer o movimento, eu estou vendo minha mãe fazer o movimento, e é exatamente assim que funciona. Né? Eu tenho uma cliente que fala, nossa, eu tento me controlar, mas toda vez, e olha que interessante, ela já fez várias vezes para vários temas da vida, e o cavalo pode ser cavalos diferentes, que são mesmo, eu tenho esse cuidado, meu marido tem esse cuidado de colocar cavalos diferentes, tá? E aí ela fala assim, toda vez o meu cavalo é explosivo, e é como ela é na vida. Né? Então eu quero deixar isso muito claro, porque às vezes as pessoas por cunho religioso se limitam a fazer esse trabalho por achar que nós somos adivinhos. Não, pelo amor de Deus, né? Eu tenho muito isso, eu demorei muito tempo até para expor isso, porque eu falava assim, como uma profissão nossa da saúde, eu como dentista, 30 anos numa cidade, você como enfermeira, 36 anos também aqui na sua cidade, você em São José, eu em Caçapava, né? E a gente tem muita preocupação com a nossa reputação, né? Não que isso é um erro, mas a gente vem da ciência, a gente vem dos estudos, eu costumo falar assim como você, a gente não dá, né? Você orienta o paciente a tomar um remédio, eu coloco medicamentos na boca de um paciente, também dou remédio, então eu estou sempre linkado a uma bula, então eu sempre sei de onde sai aquilo que eu faço, né? Então eu gosto de deixar isso muito claro, eu não sou adivinha, eu só faço a leitura do cavalo, por isso a etologia equina é tão importante para vocês entenderem, para mim fez muita diferença, né? A Cris foi lá no meu espaço, viu meu marido dando curso, o meu marido é militar do exército, né? É coronel da reserva hoje, mas hoje, depois que ele saiu do quartel, né, eu falo que não saiu do exército, porque o exército está sempre dentro dele, mas depois que ele foi para a reserva, o meu marido se dedica exclusivamente aos cavalos. Então, a nossa vida é cavalo. Então, para mim, foi fácil essa parte da leitura, porque ele fala, não passa atrás do cavalo, cuidado com a orelha do cavalo. Quando você vai montar, ele falava, o cavalo está olhando para fora, olha a orelha do cavalo. Então, assim, ele está vendo algo, ele pode se assustar. Então, isso para mim foi fácil, quando eu cheguei na Ruth, eu ler um cavalo. Então, assim, claro que tem toda a parte energética, aquilo que eu falo, a parte da espiritualidade de cada um, aquilo que a crença que cada um leva dentro de si. Eu respeito muito isso, a minha crença. Esses dias uma cliente me perguntou, quando ela fez, me perguntando, né, como que eu trabalhava, fazendo uma entrevista, perguntando o preço. Ela falou assim, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ela falou, qual a sua religião? Eu falei, católica. Tanto é que se você entrar no meu sítio, tem um São Francisco, né, de frente, depois eu tenho no meu espaço uma Nossa Senhora, porque para mim isso não tem a ver com a minha religiosidade, eu trago isso dentro da minha cultura religiosa, que eu sou católica, minha Nossa Senhora vai comigo aonde eu vou, eu tenho dentro do carro, eu tenho dentro do meu campo, entendeu? Mas isso não é o nosso trabalho, não tem nenhum cunho religioso. Então, eu respeito muito isso. Então, eu gostaria... Sim, Luciana, só lembrando que aqui, na nossa jornada, nosso programa traz muito essa espiritualidade, mas é uma espiritualidade não vinculada a nenhuma religião. Né? Isso. E assim, cada um tem a sua religião, Isso. A gente respeita, cada um tem... O importante é assim, que dependendo das crenças que nós, né, que a comunidade nos fazem, né, com que a gente aceita aquelas crenças limitantes, são as próprias doutrinas religiosas, né, e faz como crenças. Então, assim, depende de cada um, depende do coração, porque Sim, Deus, o isso. universo, ele é um todo, né? Então, eu sempre costumo Também. falar assim que o universo é que me acolhe, eu nunca estou sozinha. Não. Atrás de mim já vieram muitos, né? Por isso que eu estou aqui, que a gente mantém essa fortaleza de cabeça erguida, enfrentando os desafios da vida,
porque eu sempre tenho esse respeito como um todo e todas as religiões. Exatamente. Então, essa espiritualidade aqui não está vinculada a nenhuma religião, por mais que a Lu traz aqui realmente uma religião, sim, sendo católica, Isso. a gente respeita. Isso, mas e isso não... que é importante, que o coração fica em paz. Né, Lu? Exatamente, isso é muito importante, a gente. E eu senti isso, está fazendo 15 dias. Quando ela me perguntou qual a sua religião, eu falei, meu Deus, como isso ainda está vinculado, os preconceitos, né? Como isso está vinculado. Então, eu falei, mas aí foi a hora que eu falei, eu sou católica, mas o meu trabalho não tem, como você acabou de falar. Sim. É importante, assim, todas as vezes que nós atendemos um paciente, seja lá no campo com os cavalos, seja no seu consultório, porque, assim, a gente não pode fazer o pré-julgamento quando a gente conhece uma pessoa. Muitas Sim. vezes a gente acaba olhando a pessoa e achando que aquela pessoa... E, assim, a gente não conhece a história. Então, sem o pré-julgamento. Isso é muito importante que cada profissional traz e consiga trabalhar isso, porque você não pode pré-julgar, você não sabe a dor do outro, ela é maior do que de olha, todos. Cris, eu costumo falar isso, acho que aconteceu com você também, nós nunca conversamos isso, mas hoje será um dia da gente conversar isso. Eu costumo falar que a odontologia ela me trouxe, eu já estava, quando eu entrei nesse trabalho, eu já estava com 25 anos de odontologia. Então, eu costumo falar que não tem nada a ver com odontologia, mas eu peguei uma mochilinha dos 25 anos, dos 30 anos que a odontologia me deu, coloquei nas costas e trouxe para esse trabalho. E uma das ferramentas que estão dentro dessa mochilinha é o julgamento, né? Como eu acabei de falar, primeiro o sigilo. Segundo, nós que trabalhamos na clínica diária, um paciente chega com um dente quebrado, com um dente cariado, um dente do canal, eu nunca passou isso pela minha cabeça como você. Por que não escovou o dente? Por que deu cárie? Por que deixou esse ponto? Não, porque nós fomos formados para cuidar, para curar. Esse é nosso dom, essa é a nossa missão de vida dentro do nosso trabalho lá no consultório. Então, para mim, o não julgamento foi muito fácil. Então, quando a pessoa chega, eu vejo isso, que às vezes tem pessoas que é difícil não julgar. Mas, para mim, no meu trabalho, os que eu fiz durante 30 anos, o não julgar, e aí você traz isso eu também acredito que é um dom, né? Que a gente vem com esse dom, já faz parte, mas o não julgar é muito importante. E, às vezes, as pessoas têm medo desse trabalho, porque a primeira coisa que eles falam, o que a terapeuta vai falar da minha família, do meu passado, da minha história? Eu já tive também clientes que já falou assim, não, com a doutora Luciana eu não vou fazer leite caçapava, entendeu? Porque tem vergonha do meu julgamento, porque eu sou uma pessoa da minha cidade. Então, isso também é importante, isso que você falou. Sim, Luciana, nós vamos para um breve intervalo. Antes disso, eu vou enviar aqui um abraço para a Suelen Nogueira, terapeuta lá de Varginha, Minas Gerais. Que gostoso você aí ligadinha, né, ouvindo, Suelen. Um abraço. Vicente Fagundes, produtor rural, também de Varginha, Minas Gerais. Professor Eduardo, de Betim, Minas Gerais. Um abraço, professor Eduardo. A doutora Silvana Fernandes, sua amiga também, enviou um abraço. Ai, obrigada. E ela falou assim, olha, a Lu lançou um livro. Eu falei, sim, eu estava lá, depois nós vamos falar também. Ela estava na lista, ela estava na lista de confirmação, deve ter acontecido alguma coisa para ela não ter ido. Sim. Um abraço para a enfermeira Renata Pinto, da Secretaria da Saúde, da Atenção Básica, do DAPRES. Para Kátia Rubial, também enfermeira, um abraço, Kátia. Adriana Palermo, que é proprietária da New Dog em São Paulo. A Adriana também vai vir aqui no nosso programa. Vai, legal. Também faz um trabalho lindo com os cavalos, né? E traz também alguns treinamentos para a empresa dela lá. Isso. Então, um abraço, Adriana. Daniela Jerônimo, do Sertãozinho. Dani, um beijo. A Marina também, de Ribeirão Preto. Um abraço, que é a turma dos cavalos, as terapeutas. Nossa turma, né? A nossa turma foi qual? Acho que T5, é a turma 5. Com a Ruth Vilela, um abraço, Ruth. Nicole, oi, Nicole, um abraço aí de Campo do Jordão. A Samanta, a Vanessa, a Ana, do Mosteiro Serra Clara, em Delfim Moreira. Lindo o trabalho lá que elas fazem também, sobre terapias. A equipe UBS Centro 2, aqui de São José dos Campos, e todos os servidores da Atenção Básica,
Um abraço, que estão acolhendo os nossos munícipes aí durante a campanha da influenza, tem trabalhado muito, legal. um abraço. Também aqui a nossa equipe, o Alisson e a Mariana, muito obrigado. Kellen, Edivan, toda a equipe lá do Comus também, que está vindo aqui para agora para fazer a Conferência da Saúde aqui no nosso município, estão lá organizando. Um abraço. Para Ana Flávia, de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Um abraço, Ana. Família Barbosa, aí na Tércia, e também Santa Rita do Sapucaí. Um abraço. Gorete Barbosa. A Catarina Barbosa, minha mãe. Um beijo. Paulinho Barbosa, PH. Aurora Barbosa. Um abraço. E em especial hoje do programa, está indo um abraço, um carinho enorme para o Eduardo Barbosa, meu filho, que agora no dia 20 vai fazer 30 anos. Eduardo, eu te amo. E vamos para o intervalo, já voltamos já já. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite. TVI, Rádio e TV Imprensa. Todos falam aqui. Mais que uma emissora, a TVI é um canal aberto para o Brasil real. Prefeitos, artistas, empreendedores e o povo têm voz na nossa tela. Com jornalismo forte, debates acalorados e música que emociona, somos referência nacional e internacional. Assista ao vivo www.radioimprensa.tv. TVI, todos falam aqui. Todos nós estamos vivendo uma jornada feita de escolhas, encontros, desafios e aprendizados. Em meio à rotina acelerada, muitas vezes falta espaço para parar, respirar e olhar para o Bubu na Vida com mais consciência. É nesse espaço que nasce A Jornada. A Jornada é um programa ao vivo que convida você a refletir sobre o cuidado humano, a espiritualidade aplicada à vida real e os caminhos possíveis para viver com mais presença e sentido. Todos os sábados, das 9 às 10 da manhã, Cristina Iqueda conduz conversas profundas, éticas e responsáveis, com convidados que trazem experiências reais sobre saúde, ciência, superação, propósito e humanidade. Aqui, não falamos de respostas prontas, falamos de escuta, falamos de consciência, falamos de histórias que atravessam a vida como ela é. É um espaço de diálogo, um espaço de reflexão, um espaço seguro para ampliar o olhar. Em cada encontro, ciência e humanidade se encontram. A experiência profissional se conecta com a sensibilidade, e a espiritualidade é tratada como vivência, significado e presença, sempre com ética e respeito. Se você busca compreender melhor os desafios da vida, se deseja ouvir histórias que inspiram sem prometer soluções fáceis, se acredita que cuidar também é escutar. A jornada é um convite para você. Todos os sábados ao vivo, das 9 às 10 da manhã. A Jornada, um espaço para acolher, refletir e seguir com mais consciência. Na alegria das manhãs, no começo de estação, bem te vi, ó meu bem te vi, brilho frágil de ilusão. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como um verão. Como é gostoso
ouvindo aí o som do Bem-te-vi, falando aqui de cavalo, mas o Bem-te-vi tem uma grande história na minha vida e um dia ainda vai ser contado aqui no programa A Jornada. E lembrando que a validação sempre é muito importante para as pessoas. E assim, olhar para a pessoa, dizer, né, o brilho nos olhos. E o Bem-te-vi traz essa validação para mim todos os dias, quando eu escuto o Bem-te-vi na natureza. Lembrando que o inverno é uma época que a gente tem que desprender daquilo que não serve mais. Por isso as folhas, muitas vezes, ela cai em Campo de Jordão, fica um cenário lindo, Sim. que as folhas vão amarelando, vão avermelhando, e aí, com o ventinho, essa brisa que vem muitas tardes, as folhas vão se desprendendo. Sim. Então é importante que cada um olhe para você, olhe aquilo que já não te pertence mais, que fez parte dessa jornada, que fez te fortalecer e vai desprendendo. Porque da vida é isso, é uma evolução interna constante. Vamos assistir agora um pequeno vídeo com o cavalo para entender o que é essa coerência cardíaca. Como o cavalo ele pode se conectar com você, porque a partir do momento que você controla o seu emocional e sai da mente e vem aqui para a coerência cardíaca, vem para o coração. Aquele amor, aquela paz que todos nós precisamos sentir todos os dias, porque a vida pode ser leve. Um cavalo que eu nunca tinha visto na vida. Quando eu entrei, fui lá, me aproximei do cavalo, toquei no cavalo. Muitas vezes a gente chega na frente do cavalo. Como a Luciana disse, muitas vezes o cavalo tem um comportamento com as orelhas, o olho. E ali o cavalo é um cavalo desconhecido. Então, no campo, eu não tinha amizade com esse cavalo, né? E ali, naquele momento, eu fui tranquila, calma, e o cavalo foi me acompanhando. Então, é para saber o que a gente traz no coração, o que nós carregamos. Ali foi um sinal de respeito, dizer para ele, eu estou aqui, eu não vou te atacar. Então, muitas vezes, a gente também traz isso com as pessoas. O que as pessoas estão muito intolerantes, as pessoas não têm mais paciência. Aí o cavalo é que ela não pegou toda a filmagem, mas quando eu abaixei, o cavalo também abaixou a cabeça, dizendo assim, eu estou aqui também presente, estou te entendendo, e você está calma, você não vai me atacar. Sim. E é isso que é importante em tudo que nós estamos fazendo, estar no momento presente, mas consciente daquilo que você esteja fazendo. Sim. Então, isso é muito... É você trazer, sair da mente, mental, como eu sempre né? falo, pensar com a mente do coração. Então, a terapia sistêmica, ela trabalha padrões emocionais e familiares. Os cavalos são extremamente sensíveis e respondem ao comportamento humano de uma forma direta. Sim. Então, os cavalos não julgam, Não. os cavalos não vão falar nada que houve no campo, eles não vão sair dizendo. Então, assim, eles apenas sentem e traz para você uma cura, e é algo que é inexplicável. Muitas vezes eu falo que os olhos não alcançam, Sim. mas o coração sente. E a cura é realizada no Sim. campo morfológico. Sim. Então, eles refletem, os cavalos não julgam, os cavalos não apenas refletem aquilo que somos de verdade. Se você traz amor no coração, ele também vai. Se você chega agressivo, e ele também vai ficar agressivo. E ali pode haver uma cura, e é isso que o terapeuta sistêmico, ele traz no campo, para entender quem está ali presente, para que possa realmente ajudar, para ele se livrar. Porque, assim, o trauma, a gente nunca vai esquecer, mas é algo que você pode lembrar e não dói mais. Você consegue verbalizar. Que é isso que é importante, que todas as terapias, são infinitas possibilidades de tratamento. Então, hoje, depende das boas escolhas dos profissionais e está tudo bem. Né? O mundo é muito grande, tem espaço para todo mundo, né? Exatamente. Então, Luciana, trazendo sobre esse olhar, como você mesma disse, né? O cavalo, ele mexe as orelhas, ele tem um olhar, porque ele quase enxerga quase 360 graus. Mas tem um momento atrás dele que é um ponto cego. Então, a gente sempre orienta para os pacientes não ficar atrás da perna traseira do cavalo, né, da pata traseira, porque é um ponto cego, ele é um animal. Por mais que ele tenha uma sensibilidade, mas ele é um animal ali no campo,
mas onde se conecta no seu, né, com as suas dores no subconsciente, e muitas vezes a pessoa não sabe por que ela tem aquele comportamento. Sim. Igual vem, né, traz alguns padrões repetidos em famílias, né, em gerações para gerações. Então, assim, podemos quebrar esse padrão. Sim. Lá atrás a minha família foi assim, eu não preciso ser assim. Sim. Eu trago tudo de bom que os meus ancestrais me trouxeram e uma visão ampla para a vida. Então, essa terapia ajuda a identificar padrões de comportamento, correto? Isso, padrões de comportamento que nós falamos da ancestralidade, né, da epigenética, né, que eu costumo falar que não é romântico como a gente fala, né, não é romantizado, na verdade é ciência. A epigenética mostra que nós trazemos traumas, tá, dos nossos ancestrais que podem chegar até a 7ª geração e vem no nosso DNA. Então, às vezes são dores que às vezes nós não sabemos porque que a gente sente, são vazios, são traumas. É muito bonito aquele filme, para quem é um pouco mais cético, Uma Nova Mulher, né? Você chegou a assistir? Que explica, é uma série, né, na Netflix? Uma série na Netflix, Uma Nova Mulher, que a moça, numa dos episódios, ela tinha muito medo de água, muito medo de se afogar, mas nunca tinha acontecido isso com ela. E aí, num dos momentos de cura dela, ela percebe que não era dela, era de uma bisavó que tinha morrido vindo de barco, né, com a família, e ela tinha morrido afogada. Então mostra mais ou menos isso. Ou o marido matou e jogou, não sei se você lembra desse episódio, que joga ela no mar. Sim. Então é uma dor que vem. Aí quando ela consegue entrar no mar e ela consegue se liberar dessa dor, olha que coisa simples, foi uma cura. Quando ela entra no mar e ela começa a se soltar, ela vê que ela conseguiu sair dessa dor. Quando vem para o consciente, que ela descobriu que isso não era dela e era de uma bisavó, olha que lindo. Você conseguiu usufruir, que é uma água, né? Se sentir empoderada de poder ultrapassar aquele limite de dor. Então, isso é muito interessante, isso. E eu faço questão que, né, como você falou, não sei se você vai chegar no livro, mas só para ilustrar. A capa do meu livro é exatamente isso, ó. Da ancestralidade, né? Das mulheres que vieram antes de você. Exatamente. Então, e para vocês entenderem o que é ancestral e o que é genética, tá? Sim, Lua. Tem uma história que... Por isso que é importante, por exemplo, na criança, sempre olhar a reação da criança. Hoje em dia temos aí grandes estudos que falam sobre o comportamento. Porque, às vezes, tem uma história que tinha uma menina e essa fez uma birra. E a mãe olhou e acabou ignorando aquele momento dela. Então, nos tratamentos dentro do campo morfológico, junto com os cavalos, como você falou, a epigenética, tem a neurociência, a metafísica, tudo que são estudos científicos que comprovam, né? Tem hoje em dia os aparelhos que medem realmente as nossas frequências, tudo. E quando geralmente você chega no campo, quando é medida a sua frequência, e após o cavalo dá uma diferença enorme. Sim. Porque muitas vezes você está aqui no dia a dia com os conflitos, o trabalho, porque as profissões também ela traz muitas Sim, vezes muita sobrecarga. Muito. E lá no campo acaba, depois fazendo esse tratamento, você acaba ficando leve. Exatamente. Porque é um momento que você vai para a cura, né? Exatamente. E assim, trazendo tudo isso, conforme você falou mesmo dos ancestrais do livro, para você, Lu, o que é para você o feminino sagrado? Você pode falar um pouco para a gente aqui do feminino sagrado, da cura do feminino? Posso sim. Tanto é que eu cheguei muito no feminino sagrado, porque eu comecei a ler muito sobre o feminino sagrado, sobre a cura do feminino, sobre essa coisa que fala assim, o masculino e feminino, eu tô muito masculina, foi por isso que meu casamento acabou, eu tô muito masculina, por isso que eu tô repelindo os homens, entendeu? Então isso começou a me chamar muita atenção, né, o que as clientes me traziam, e aí eu comecei a me aprofundar nesse assunto, foi aonde saiu esse livro da cura do feminino, e o que eu fui buscar na cura do feminino sagrado, que eu vi que só olha, que vocês entendam que toda terapia é muito bem-vinda,
né? Todas as técnicas são muito bem-vindas, mas o feminino sagrado fala muito dos rituais, do útero, tanto é que aqui no meu livro eu falo sobre o útero, né? As várias denominações, não sei se você viu no grego, né? No xamânico, no Egito, no Antigo Egito, eu falo tudo o que o útero significava, mas... E o feminino sagrado, as pessoas trabalham muito com um ritual, né? Mas eu fui um pouco além, Cris. Eu fui a cura do feminino sagrado, completando o feminino sagrado. Eu fui além na visão sistêmica. Eu uni os dois, o sagrado com o sistêmico. Que isso quer dizer o quê? Dentro do sistêmico, o que tá linkado feminino? A mãe. Qual é o nosso primeiro contato de feminino quando nós nascemos? A mãe. Aí vem o que você falou, da birra da criança que a mãe ignorou. Essa mãe ainda ignorou. E quantas vezes... Isso pode trazer para uma vida um não pertencimento, que são as 3 leis que você pode falar um pouquinho, né? E aí eu costumo falar, quando eu comecei a estudar isso, eu fiquei nervosa. Eu cheguei a falar para minha terapeuta que o que acontecia, que tudo era culpa da mãe. Né? E aí, a primeira dor que eu fui estudar é a dor do amor interrompido. O amor interrompido, isso aí você deve saber melhor que eu, é a dor do parto, né? A partir do momento, só para vocês entenderem o que é o pertencimento, quando nós estamos dentro da barriga da nossa mãe, o nosso córtex pré-frontal não está formado, que vai formar lá com 21 anos. Então, o que acontece? Quando nós estamos dentro da barriga da mãe, as dores da mãe é a mesma dor nossa, porque nós achamos que nós somos a nossa mãe. Isso para mim foi fantástico. Eu falo que se eu tivesse descoberto isso antes de ter a Luísa, né? Acho que traumas eu poderia ter evitado, mas eu acho que nós estamos nesse mundo para isso, né? Para nos evoluir, para aprender e passar. Então, o que eu falo? Então, nós achamos que nós somos a nossa mãe. E quando ocorre a ruptura do parto, né? Quando o cordão umbilical é cortado e nós nos vemos naquele ambiente mais frio, nós olhamos, a criança pensa, agora é comigo. Quem sou eu? O que eu vou fazer? É isso que um recém-nascido porque sente. Sai do ninho, né? Sai daquele ninho, conforto, da alimentação. E aí vamos aprofundar. Entra no frontal aqui, que é o quê? Quem sou eu? Não está formado. Tanto é que nós somos uma das únicas espécies que precisamos da mãe até os 7 anos de idade. Tá? Porque sem a nossa mãe, para ocorrer ou a mãe ou alguém responsável que cuide de nós. Porque geralmente tem muitos que acabam, né, não sendo criado pela mãe, mas Isso, sempre tem um adulto exatamente, que olha, que zele. Que foi responsável pela nutrição, pelo aquecimento, pelo cuidado, né? E aí o que acontece, Cris? Quando ocorre essa primeira dor, é o amor interrompido. Só que isso não acontece, é a primeira dor. E aí depois vem as outras. Eu costumo falar que foi a primeira que eu estudei. Você deve ter trabalhado muito com isso quando você trabalhava em hospital. A mãe vou dar um exemplo, a mãe deixa a criança na UTI, porque é prematuro, e a criança, além de sair daquele momento, não tem o calor, não tem o aconchego, fica lá na incubadorinha. E aí a mãe não está lá, não está presente, a mãe não pode ficar. O que a criança registra naquele momento? Fui abandonada pela mãe. Sim, por isso que tem até projetos, tem aquele polvo, né, que muitas voluntárias acabam fazendo de crochê, levando para a UTI, para envolver todo o abraço, o aconchego. Olha lá que lindo, viu? Como você pode complementar isso. E quando a gente vai aprendendo isso, a gente vai ficando... Eu cheguei... E aí o que a gente fala... E essa mãe, isso que eu quero que vocês entendam, eu falo muito isso no livro. E a criança não sabe, é o comportamento do nosso cérebro, e a criança não tem culpa, tá, gente? E a mãe também não, a mãe tá em casa. Quantas de nós deixamos nossos filhos e a mãe chora e a mãe ali entra numa depressão pós-parto, aquela loucura, e ocorre o primeiro trauma. E a partir daí, quantos traumas nós não temos dentro de uma família? Por isso que tem que procurar ajuda, né, Sim. Luciana? Sempre escolha de um bom profissional. Mas assim, trazendo tudo isso, porque lembrando que a mulher é geradora. Então, ela traz no seu ventre, né? Ela gera, ela acolhe, ela amamenta. E é lindo ser mulher. Sim. E muitas vezes, quando a Lu fala dessa energia masculina, eu sei muito bem o que é isso. Porque a gente vai para a vida,
a gente tem que lutar, eu fui mãe solo. Então, assim, a gente tem que se fazer, Sim. né? A mulher é mil e uma utilidade, Sim. então ela batalha, ela tem um controle emocional, por isso que a gente tem, muitas vezes, pedir ajuda mesmo. Sim. Fazer E terapia, eu gosto muito buscar autoajuda, Exato, e eu gosto se muito conhecer, né? da história. Se a gente for ver, se a gente for lá nos primórdios, essa geração aqui dessas mulheres que foram nossas mães foram de um jeito. Elas trabalhavam Sim. em casa, elas dependiam de marido, elas vieram das mães delas, que também vieram muitas vezes de uma família de muitos filhos, né? E muitas vezes, Olu, eles ensinaram, né, para nós como eles aprenderam. Exatamente. Então, sem esse pré-julgamento, né? Exato, porque é a nossa cultura. E olhando que a mãe, ela é muito... os pais, né? Eles são muito mais altos do que a minha. Eu sou uma criança perante Somos o os nossos pequeno, pais, né? nós somos o pequeno Sim, frente aqui. E essas mulheres nos ensinaram o quê? Vamos trabalhar. Aí as nossas mães vieram das mães dela. Aí essas mulheres aqui nos ensinaram o quê? Vocês têm que trabalhar, vocês têm que estudar, vocês têm que ser fortes, vocês têm. E aí é onde entra aqui nós aqui, filho, né? Como você falou, mãe de filho solo, né? Ter que trabalhar, ter que estudar, ser competente aonde você trabalha, competir com os homens. Olha onde nós chegamos, olha o que a nossa geração fez. E não precisa, né, competir com ninguém. Não precisa. Nem com nós mulheres, nem com os homens. Eu costumo porque falar, pode ser mais leve. tem que ser leve. Tem que ser leve. Aí a gente tem que tomar cuidado do que nós vamos passar para essa geração aqui, ó, para os nossos filhos. Exatamente. Então, isso é epigenética, isso é a cura do feminino, isso é se curar. Na verdade, eu não estou falando para ninguém deixar de ter a energia masculina. Aqui eu explico tudinho, não Yin vai e ser, yang, acho né? que não vai ser aqui em Yang. Nós vamos conseguir entrar nisso. Acho que você pode me trazer só para eu falar do livro, Sim. né? Porque eu vou fazer essa explicação, porque em nenhum momento eu falo deixe de ser masculina. Lá na cultura chinesa já se falava, é a dança do yin e yang, né? É andar junto. Então, o que eu mostro nesse livro vamos fazer o equilíbrio da energia feminina e energia masculina. Nós não precisamos ficar só no masculino. Sim, sim. Tem até um trabalho, a dança com os cavalos, né? Que é um curso de Doma Índia, o Guto Petri, lá do Rio Grande do Sul. Sim. Então, fiz o curso com ele, que é a sigla PARE, porque muitas vezes você tem que parar mesmo, se conectar com a tua essência, com a Sim. sua ancestralidade, quem é você, quais são as suas raízes, Sim. e trazer para o seu eu, sem vergonha, para dizer assim, Exatamente. eu sou assim, né? Isso. Vou me doutrinar, vou melhorar naquilo que é possível, é uma evolução constante. O A, muitas vezes é o amance. O que você precisa se amansar aqui dentro? O que você precisa se domar? Exatamente. Pare, é o respeito. Quando o homem monta no cavalo, né? O cavalo trazia desde antigamente, os senhores, eles montavam. Então, eles se sentiam homens respeitados no mundo. Então, respeito com você mesmo. Sim. Permita-se chorar, permita. Não precisa ser forte o tempo todo. Se tiver que pedir colo, peça. Você tem que se permitir com você mesma. Você tem que se acolher com você mesma. Você tem que cuidar de você. Exatamente. Você tem que se amar. Olhar Exato. todos os dias no brilho que traz aí nos olhos, dizer, eu posso, eu consigo. Isso. Então, essa força que a Lu está falando, da força masculina e a feminina, tem que É estar em isso. equilíbrio. Exatamente. E eu costumo falar muito isso, né, para ir fechando aqui, né, que acho que nós já está fechando o nosso horário. Eu costumo falar assim, só para deixar uma pequena breve mensagem. Você tem cuidado da filha da sua mãe? Porque o que uma mãe mais... O que acalma nosso coração? Fala para mim, quando nossos filhos estão bem, né? Sim. Uma das... Ô Lu, e assim, só terminando aqui, o E é a entrega, desculpa. tá? E a entrega, não, sem problema, nós estamos ao vivo aqui, isso, uma mas conexão de uma exatamente. outra. A energia aqui, eu acho que está Hoje muito tá- mais acima Nossa, de 500 Hz, está muito gostoso. Tá. As duas falantes, né? Então isso é muito bom. Essa introdução E é uma muito troca. boa. E é uma troca. Então o E é a entrega. Então, assim, a Lu fez uma entrega nesse livro. A Lu se permitiu realmente colocar ali os seus anseios, né? Toda aquela... Muitas vezes você saiu em linha. E é isso que nós precisamos. Fazer a entrega mesmo daquilo que você se permite. Sim. Com certeza, com limitações, vivemos em sociedade, com respeito.
E assim, como é a energia sua com a tua mãe antes e depois da terapia com os cavalos? Nossa, eu agradeço demais esse trabalho. Eu costumava falar que se eu, claro, porque eu falo assim, nós investimos muito dinheiro para estar aqui. Nossos cursos não são baratos, né? Então, esse trabalho eu gostaria de nem cobrar, né? Mas nós temos cavalos, nós temos um curso, nós temos cavalo é caro, né, cavalo Lu? é caro, nós temos que manter o lugar. Então, eu costumava falar que se eu não ganhasse nenhum tostão nesse trabalho, para mim já estava bom, porque eu tinha curado a mim e a minha família. Então, você se curando, você cura a sua família. A minha relação com a minha mãe sempre foi, como todas nós, se a gente perguntar, é boa, é muito boa. Mas existe o tal que eu não julgo o meu paciente, mas eu julgava a minha mãe. Não, por quê? Por quê? Por que comigo não? E às vezes um julgamento bobo. Por que a minha mãe não dá o que eu quero? Eu só queria isso. Esquece, Luciana. Sua mãe não vai dar o que ela quer. Ela vai dar o que ela tem. Que ela traz no coração. O coração. É ela, é o jeito dela. Foi o que ela aprendeu. Foi o que ela foi ensinada. Por essa mulher aqui. Então, nós temos que parar com esse... E aí a Luciana parou de julgar, porque também era inconsciente, não porque eu achava... Eu tinha traumas... Eu tive até tive meus traumas com a minha mãe também, como toda criança, mas quando eu entendi o porquê disso, para mim ficou leve, gente. Não tem coisa mais gostosa, Cris. Você viu eles lá, né? E ontem eu não consegui lá no lançamento do livro fazer um discurso, porque era muita gente. Então eu Graças a Deus, né, Lu? A fila estava gigantesca. Exatamente. E aí ontem eu fui na cozinha da casa dela, ela sentou assim como nós estamos, e eu falei, depois eu levantei, olhei para ela, falei, mãe, esse livro é para a senhora. Eu tinha colocado isso no meu discurso, mas ontem eu não consegui, mas esse livro é seu. É o meu maior amor que eu podia retribuir por tudo que a senhora fez por mim, né? Todo esse amor que eu tenho é seu. Porque se eu não sentisse o que eu sinto pela senhora, eu jamais teria conseguido escrever e falar para as pessoas como eu falo nos meus workshops. Sim, Lu. Lembrando, eu também estou aqui com o meu livro, autografado pela Luciana. E aqui ela fala da nossa jornada sistêmica. Encontramos no campo com os cavalos, em Campo de Jordão. E um abraço também para o Ed Keller, lá em Franca, que também faz um trabalho lindo, né? Isso, você sentir o campo com a coerência cardíaca, Isso. com a frequência cardíaca. Então, Luciana, já estamos chegando aqui Que pena. ao fim do programa. Luciana, foi um privilégio tê-la aqui conosco, né? Deixou, né, a sua família, seus afazeres nessa manhã de sábado para estar aqui na nossa jornada. Que seja uma jornada sistêmica aqui, que vão percorrer ainda mundo afora. Convido você agora para as suas considerações finais. Por favor, deixe uma mensagem, um abraço aí para os seus convidados e sobre o seu livro, né? Onde encontrar o livro da Luciana, o atendimento. Isso, o atendimento eu faço lá no Aras aqui no Vale, em Caçapava. Os atendimentos nós podemos fazer o contato pelo Instagram, doutora _ Luciana Lanfredi, vocês vão me encontrar no Instagram. E o livro em qualquer marketplace, né? Então, a Amazon, diz que vai entrar no Carrefour, vai entrar ainda não está, porque eu lancei ele essa semana e a editora Astrid falou que leva mais ou menos de 15 dias ao mês, mas só entrar no meu Instagram, que lá tem o link também, mas é só entrar nos marketplaces, quem é rato aí de academia vai conseguir entrar fácil, então é lá. E eu queria deixar um abraço, né, um beijo para minha mãe, para o meu pai, que eles me deram a vida, e se eu estou aqui, a minha honra a eles é fazer algo bom com a minha vida, e eu acho que eu encontrei esse algo bom, né, que é levar isso para o mundo. E para o meu marido, que sempre me acompanha, minha filha, a minha irmã, meu cunhado, minha sobrinha, que estão sempre comigo, mas eu queria deixar uma mensagem, posso? Rápida? Sim. Não sei se eu estou estourando, mas eu queria deixar uma mensagem para todas as mulheres, que o feminino, na verdade, o que é a cura do feminino? Nós podemos olhar para nós com mais gentileza,
nós podemos ir na nossa essência, tá? E para isso, meninas, mulheres, nós precisamos de autoconhecimento. Não tem outro caminho. Só o autoconhecimento nos faz chegar até aqui. Como foi para nós, não foi diferente. Sim, sim. E a nossa jornada não termina aqui, mas eu tenho certeza que ela começa aí dentro de você, no seu coração. Então, para um final de semana abençoado, leve, um carinho enorme aí no coração que reverbera. Agradeço a audiência dos nossos ouvintes. Siga meu perfil nas redes sociais, no Instagram, Maria Cristina Barbosa Iqueda. Lá tem um link do meu YouTube. Aperta lá o sininho, se inscrevam, compartilha com seus amigos que tem conteúdos especiais de várias terapias, de várias informações, histórias reais. E para encerrarmos nosso encontro de hoje, deixo uma reflexão. Quando alguém decide curar-se, ele se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si próprio, mas também a toda a sua linhagem. Bert Hellinger. Beijos. Na alegria das manhãs, no começo de estação, bem te vi, ó meu, bem te vi, brilho frágil de ilusão. Bem te vi, bem te vi, bem te vi como um verão. Nós somos a Rádio e TV Imprensa. Uma emissora 100% digital. 100% digital. Música, entretenimento e informação com credibilidade. Direção-geral do jornalista Ferreira Leite.